cordial cumprimento a todos os ouvintes, encarnados e desencarnados, presentes ou pela internet. Estamos aqui mais uma vez no Centro Espírita Apóstolo do Bem para fazermos a gravação de nossa reflexão semanal sobre o Evangelho de Jesus, sobre a doutrina espírita. Para o dia de hoje, nós vamos falar sobre um assunto do Sermão da Montanha. Então, antes de começarmos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, agradecendo por todas essas múltiplas oportunidades que tem nos dado de vir aqui, poder participar dessa encarnação, dessa transição planetária, divulgando o Evangelho de Jesus, divulgando a doutrina espírita de Kardec, os de Emmanuel, de André Luiz, de maneira que nós possamos, ao adentrar no novo mundo, se assim o merecermos, possamos já estar com um conhecimento mais balizado para desenvolver os trabalhos que vão surgir para nós. Dessa forma, pedindo a proteção da espiritualidade da casa, dos nossos mentores espirituais aqui presentes, que eles possam nos intuir para que a nossa fala se transcorra com um bom desenvolvimento e uma boa compreensão. Pedimos então a essa espiritualidade permissão para darmos a nossa reflexão por iniciada. Graças a Deus, graças a Jesus. Conforme eu falei, nós vamos hoje fazer uma reflexão sobre um assunto desse livro sensacional, O Código do Monte, do Dr. Sérgio Lopes, que fala sobre as virtudes do Sermão da Montanha. Então nós vamos fazer essa reflexão. E o Sermão da Montanha, que a maioria do pessoal já conhece, ele é o mesmo das bem-aventuranças. Há uma coincidência, que o Dr. Sérgio faz esse estudo, por isso eu fiquei assim prazeroso de trazer esse assunto aqui. Ele faz um estudo da coincidência que existe entre as 8 bem-aventuranças faladas por Jesus no Sermão da Montanha e os centros de força, que são chamados de chakras, que fazem parte da doutrina esotérica, de algumas doutrinas espiritualistas. Humberto de Campos, ele diz que Jesus estava caminhando sobre um monte. E numa página escrita no livro Boa Nova, nos traz uma passagem sobre a bem-aventurança, em que ele diz o seguinte: do alto do monte soprava um vento leve, em deliciosas vagas de perfume. As brisas da Galileia se haviam impregnado das virtudes poderosas e indestrutíveis daquelas palavras. E, obedecendo a uma determinação superior, iriam se espalhar por todos os aflitos da terra. Então vejam que Humberto de Campos, ele poetizou como antecedendo ao tratado do Sermão do Monte. Então Jesus disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, que eles serão saciados.
Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por amor à justiça, porque deles é o reino do céu. Então, falado isso, que foi o Sermão da Montanha, o Mahatma Gandhi, ele disse que se em alguma época da humanidade todos os textos bíblicos, todos os textos cristãos, todos os textos que falassem sobre alguma religiosidade, alguma filosofia sobre religião, sobre Deus, sobre Jesus, se todos esses textos fossem perdidos e sobrasse somente o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Olha a grandeza que ele coloca para esse sermão que Jesus pronunciou lá na Galileia. Então, o Sermão do Monte, ele contém os principais ensinamentos morais daquilo que nós precisamos exatamente para progredirmos como espírito em busca da perfeição. E essa sequência, ela tem um roteiro moral e ligada a esse roteiro moral, existem virtudes que caracterizam cada uma das bem-aventuranças. Cada uma dessas 8 bem-aventuranças, elas têm uma virtude que desenvolve em cima delas. E, logicamente, isso vai conduzir a uma lógica evolutiva. Então, nós vamos verificar e estudar a segunda bem-aventurança, que chama-se bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os aflitos. Como nós estamos aflitos, principalmente por causa de nossas próprias bobagens. E a aflição, ela é uma virtude, a dor é uma virtude, o sofrimento, alguém gosta de sofrer? Porque o pessoal tem muito costume de falar que o espírita gosta de sofrer, que acha que o sofrimento é que vai levar à perfeição. Não é. Nós viemos ao mundo para ser felizes. Nós temos saldos, temos débitos, temos uma balança que está pendendo para algum lado. Na maioria das vezes, pendendo para o lado negativo por causa de nossa imperfeição. Então, quando Jesus fala bem-aventurados os aflitos, não é que ele quer dizer que você tendo aflição, você tendo sofrimento vai ser bom, não. Aquele que gosta de sofrer, procura um médico, porque está com algum problema, não pode raciocinar nesses termos de que é bom sofrer. Então, essas leis morais que são desenvolvidas em cima do Sermão da Montanha, não podemos entender como sendo bom o sofrimento ou a dor, porque o sofrimento e a dor, eles não mudam nada para a pessoa. Ele apenas vai o quê? O sofrimento e a dor vão nos mostrar caminhos. Qualquer sofrimento, qualquer dor que tenhamos, significa, você não está no caminho. Você está saindo, está desviando daquela rota que foi programada. Então não podemos ficar pensando em sofrimento e dor que vai nos ajudar, porque não vai. A dor não vai mudar qualquer pessoa. E se formos perguntar em termos de aflição, de sofrimento, qual seria a virtude desenvolvida nessa bem-aventurança? Se nós pararmos um pouquinho, sairmos do que estamos falando e fôssemos lá na reencarnação, examinar os casos das expiações, as expiações que nós sofremos, expiação do verbo expiar com X,
que é colocar para fora, expurgar, né? Ela é realmente ligada a uma dor, a um sofrimento. Porque quando nós, através de escolhas mal feitas ou através de vícios, marcamos o nosso perispírito, o nosso corpo espiritual, através do elo de ligação que tem entre o corpo físico e esse corpo espiritual, essas marcas, quando desencarnamos, elas acompanham o nosso perispírito. Quando nós vamos reencarnar, nós vamos voltar e obter heranças genéticas de nosso pai e de nossa mãe, e do nosso perispírito virão as marcas que nós fizemos através dos vícios, das atitudes pesadamente erradas, né? Então vejam só que para nós expiarmos é preciso tirar do corpo espiritual, devolver para o corpo físico aquela lesão que nós fizemos através, por exemplo, de um vício. Se através de um vício, o fumo, por exemplo, nós lesamos o nosso pulmão, como ele está ligado molécula a molécula ao perispírito, essa lesão vai passar para o corpo espiritual. E quando você reencarnar, você vai vir com um problema, possivelmente no pulmão, um efizema, com algum problema desse. Então, como é que você vai resolver isso? Você tem que tirar aquela lesão do seu corpo espiritual e passar para o seu corpo físico. Ou seja, expurgar, colocar para fora do seu corpo espiritual. Só assim você vai conseguir ir purificando aquelas impurezas que você colocou para dentro. Então, se a expiação funciona dessa forma, né? E para expiar, nós temos que expiar dentro de um princípio. Qual é o princípio? É o princípio da resignação. O que é resignação? Eu vou ler para vocês aqui. Resignação é a gente aceitar um sofrimento sem reclamação. Então nós temos aqui no livro O Código do Monte, o Dr. Sérgio ele escreveu o seguinte: uma mãe diz, meu filho de 7 anos correu ingenuamente para o outro lado da estrada, atravessando a pista. O caminhão que passava por ali não conseguiu desviar. Ele tropeçou e sua cabecinha caiu embaixo da roda do caminhão. Sei que se ele tivesse caído 10 centímetros para o lado, a roda não o teria pegado. Sou espírita, diz ela, hoje, e entendo que isso tinha que acontecer. Mas, e a sua dor? Perguntou o interlocutor. Não há como descrever, diz ela. Foi a pior de toda a minha vida. A dor, ela é física. A dor, ela é física. E o sofrimento é mental. Dói o peito como se estivesse aberto e o coração fosse arrancado sem anestesia. Hoje, não dói mais assim, mas ainda fica uma dor de vazio. Isso me fez ser mais espírita, estudar mais, trabalhar mais, fazer alguma coisa para os outros. Ainda dói quase todos os dias, mas é uma dor sem sentido. Então vocês vejam que ela, através dos estudos que ela fez, no caso aí, se tornando espírita, né, que foi conhecer um tipo de conhecimento diferente, que nós não somos melhores que ninguém, mas temos um pouco mais de informações, porque as outras religiões não tratam dos assuntos, por exemplo, de reencarnação, de mediunidade, eles não tratam isso, o Espiritismo trata, a gente tem um conhecimento melhor de como é a vida e como é a morte. Então, o que ela teve? Ela teve resignação, que é aprender a conviver com aquele sofrimento sem reclamar. Então, ela começou a diminuir a dor dela, porque ela começou a se resignar, sabendo que aquilo era alguma coisa, alguma provação que ela teria que passar para que alguma situação fosse ajustada, né? Então, a virtude que nós podemos ver
nessa bem-aventurança, nessa segunda bem-aventurança, se ela está falando de sofrimento, de aflição, de dor, a virtude que está ligada a essa bem-aventurança é a resignação. É nós nos resignarmos. E como bem diz o engenheiro Paulo Nagai, do Leon Denis, do Santo Espírito Leon Denis, ele diz que tem que agir nesse caso obedecendo a teoria do bom cabrito. Quer dizer, o bom cabrito não berra. Então nós temos que suportar esses sofrimentos, que eles não foram dados por Deus nem causados por Deus. Nós apenas fomos agentes de desarmonização das leis divinas e agora estamos tendo que passar por um processo de reparação para reharmonizarmos o que desarmonizamos. Então isso é muito importante a gente ter conhecimento, que ameniza muito esses sofrimentos que nós vamos passar. Porque vocês sabem que até a dor, quando você reclama muito, ela é mais doída. Se você não reclama e aceita aquilo e suporta, ela dói menos, né? Então essa virtude, a resignação, que é a capacidade de suportar esses sofrimentos sem reclamação, é o que está ligado exatamente a essa bem-aventurança. E o caráter e a personalidade das pessoas, elas se moldam através das aflições. A gente já aprendeu até isso muito, né? Que a gente sempre aprende mais no erro do que no acerto. Porque quando você erra, você tem que estudar para fazer de novo, para aprender aquilo, para fazer certo. Você, quando acerta, você já sabia. Você acerta na primeira vez, você já sabia fazer aquilo, então você não aprendeu muito. Aprendeu, mas não tanto quanto no sofrimento e na dor. A dor e o sofrimento nos trazem muitos ensinamentos, né? Então veja só como é que a situação fica. Nós temos que ver que os problemas aparecem na vida de cada um de nós. Só que nós não podemos incorrer no erro de, quando aparece um problema, a gente quer dividir com as outras pessoas. Quando aparece uma coisa boa, a gente fica só para a gente, não divide com ninguém, né? Então isso daí é uma forma da gente começar a treinar, aceitando dividir as coisas boas também e segurando um pouco os problemas para a gente, não transferindo para outras pessoas, ou seja, não terceirizando as culpas, né? Porque antigamente, quando a gente estudava outras religiões, em outras religiões tem aquela figura do diabo. Então tudo se colocava a culpa no diabo, né? Aí, quando você vem para o Espiritismo, você descobre que o diabo não existe. Aí você fica meio frustrado, pô, mas e agora? Eu vou botar a culpa em quem se o diabo não existe? Mas logo em seguida você descobre que tem o obsessor. Aí quer terceirizar a culpa para cima do obsessor, né? Então nós não devemos pensar dessa forma. Vamos admitir que é o seguinte: eu errei. Assumamos o erro. Eu errei. Tenho que corrigir. Tenho que reparar o que eu fiz. Ponto. Né? Essa resignação, então, que nós temos que fazer, que é aceitar um problema, o Dr. Sérgio Lopes, nesse livro dele, que eu recomendo a todos a lerem, vou até mostrar ele aqui de novo para não esquecerem, o Código do Monte, né? As virtudes do Sermão da Montanha. O Dr. Sérgio Lopes, ele faz uma análise daquilo que é problema e o que é situação. Qual a diferença entre problema e situação? Bom, vejamos. Problema, ele conceitua como sendo algum evento, alguma coisa que ocorre na nossa vida, mas que tem solução, que nós podemos dar uma solução para ela. Por exemplo, se você tem na moda agora, se você tem
contraiu o vírus da Covid. O vírus da Covid é um problema. Por quê? Porque ele é uma coisa que agora tem solução. Então nós podemos, já tomamos vacina, ou tomar a vacina, ou procurar o médico imediatamente, tomar todos aqueles procedimentos que, na maioria dos casos, esse problema vai ser solucionado se for tomadas as medidas a tempo, se forem tomadas as medidas a tempo. Então, o problema é todo aquilo que ocorrer e que é passível de ter uma solução. Situação, ele coloca com muita precisão que situação é uma coisa que ocorre na nossa vida, mas que não tem solução. Você vai ter que aprender a conviver com aquilo, aquilo vai passar a fazer parte da sua vida, porque aquilo não tem como você resolver. E ele dá um exemplo de um estudante de medicina, ele dá um exemplo de um estudante de medicina que estava passeando com sua namorada às vésperas dele se formar, né? Pouco antes dele se formar, e eles foram assaltados por um rapaz. E estava tudo correndo bem no assalto ali, enquanto eles dialogavam e negociavam para não ter violência, quando a noiva dele fez um movimento um pouco brusco com a bolsa, e o assaltante se assustou e disparou a arma. A arma pegou, ele entrou na frente da noiva para ela não ser baleada, e o tiro pegou nele e se alojou na coluna dele. E ao se alojar na coluna dele, ele ficou paraplégico, das duas pernas. Então vejam bem, isso não é um problema, tá? Isso não tem solução. Tá? Ele não conseguia andar, foi para a cadeira de rodas, tá? E não vou me alongar no restante da história, porque o importante era falar isso, mas ele não tinha como resolver esse problema. Então, esse problema não é essa situação, né? O problema, quando se transforma num evento que não tem solução, ele então é chamado, é classificado como uma situação, né? E a dor, ela é diferente do sofrimento, como eu falei lá atrás. A dor, ela se anuncia no físico, e o sofrimento na mente. O sofrimento é mental. E Dr. Sérgio, inclusive, relata o caso de fazendo uma diferença entre a dor física e mental, a diferença da dor para sofrimento, é que um pianista, por exemplo, que leva a vida dele tocando piano, se ele fratura um dos dedos da mão, né, ele vai ter problema, ele não vai poder trabalhar, ele não vai poder tocar o piano. Tá? Então, quando ele fraturou o dedo, ele sentiu uma dor. Ele disse que lá no porto do Rio Grande, quando ele fazia trabalhos como estagiário lá, ou residência, alguma coisa parecida, trabalhando nos ambulatórios lá do Cais do Porto, ele relatou que aparecia muito estivador com fratura nos dedos da mão. E ele ajudava a preparar aquilo, a arrumar e tal. Mas aí um dia o professor deles que estava lá falou com ele, falou assim, olha, isso daí, eles provocam isso. Os estivadores, eles pegam a marreta e fraturam o próprio dedo para poder entrar no INSS e ficar até 6 meses afastado, recebendo salário sem pagar, sem ter que ir trabalhar. Né? Então veja a que ponto chega o ser humano. Ele fratura o próprio dedo, que aí vai ser afastado do serviço, vai ficar de 3 a 6 meses ganhando salário sem precisar trabalhar. Aí eu pergunto, a dor da fratura do dedo dele é a mesma do
pianista, a dor é a mesma. E o sofrimento é o mesmo? Não. Porque o pianista está com um sofrimento atroz de que aquilo que eu mais gosto de fazer, que eu preciso fazer porque é o meu trabalho, eu não consigo fazer. Então ele sofria com aquilo. O outro que tem a mesma fratura no dedo, por causa de uma decisão própria, para ele é até agradável aquilo, vamos dizer, é desejável, porque ele vai ficar 6 meses sem precisar trabalhar. Então, para ele não é um sofrimento como era para o pianista. Então, ele mostrou com muita categoria, com muita clareza, a diferença entre problema e situação e a diferença entre dor, que é física, e o sofrimento, que é mental. Dessa forma, nós precisamos realmente estar conscientes de que essas boas aventuranças, como dizia Mahatma Gandhi, substitui qualquer outra coisa que exista por falta de escritos cristãos ou religiosos. Para finalizar nosso estudo, né, ele diz aqui, continuando o significado da palavra resignação lá embaixo, ele diz o seguinte: bem-aventurados os aflitos, eles serão consolados. Olha a palavra que ele usa, o verbo ser no futuro. Eles serão consolados, né? Eles ainda não estão consolados. Então, ou seja, depois da aflição, ele vai ser consolado no futuro. Tá? Então, isso não é uma coisa que ocorre de imediato. Por isso, nós precisamos ter a resignação para suportar chegar naquele momento que nós não vamos mais precisar passar por aquele sofrimento. Ele não disse, veja bem, vou repetir, bem-aventurados os aflitos, que eles serão consolados. Serão consolados, tá? Futuro. Ele não disse, bem-aventurados os aflitos, que eles sintam-se felizes durante o sofrimento. Ele não falou isso. Ele não é bem-aventurado que ele vai por causa do sofrimento. Não, é pelo que virá depois, que aquele sofrimento vai liberá-lo, vai livrá-lo de alguma coisa que precisava. E para encerrar, eu vou finalizar aqui dizendo o seguinte: parece-no mais apropriado dizer que a dor, por ser um instrumento construtor de felicidade, no entanto, ela em si mesma não gera felicidade. Então veja, a dor em si, ela não gera uma felicidade para você no instante que você está sentindo. Mas o fato de ela servir como uma espécie de expurgo daquilo que você está precisando reparar ou colocar para fora, ela vai ser a geradora de uma felicidade mais à frente no futuro. Tá? Então, voltando ao estudo do Dr. Sérgio, nós repetimos então que bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Serão consolados. Agradeço a todos a atenção para o que nós queríamos falar sobre essa bem-aventurança do Sermão da Montanha. Repito para vocês que elas são 8 bem-aventuranças, estão ligadas no estudo posterior, a gente pode trazer isso, ligadas a cada um dos chakras ou dos centros de força que nós temos no nosso organismo. Tá? Agradecendo a atenção de todos, nós vamos agora fazer a nossa prece de encerramento. Peço a todos que serenem seus espíritos, relaxem seus corpos, mentalizem a figura incomparável de Jesus. Vamos pedir a Ele, com todos os seus propósitos, que possam não satisfazer os nossos desejos, mas sim as nossas necessidades. Que nós possamos ter forças para enfrentar as dificuldades que vamos ter em nossa vida.
basta isso. Não queremos pedir nada, somente força para enfrentar o que precisamos passar nessa encarnação. Dessa forma, pedimos a essa espiritualidade sempre presente que nos dê permissão para encerrarmos a nossa reflexão da noite. Graças a Deus, graças a Jesus.